Prezados irmãos e irmãs, esse terceiro domingo da Quaresma, a liturgia nos convida à penitência, à conversão. Sempre é um convite para a conversão. E nós somos chamados ao arrependimento. Podemos reconciliar. E a palavra de Deus, ela é tocante. Toca no mais profundo da nossa vida e deve despertar em nós o desejo, a vontade de querermos seguir Jesus Cristo. É um desafio para nós quando somos chamados a mudar as nossas atitudes. Porque, de fato, é experimentar e sentir na pele algo que nos faz sofrer. Também para essa mudança, nos faz sofrer, passar pelo sofrimento. E nós almejamos aquilo que é bom. Nós acreditamos que é possível mudar. Possível mudarmos. Essa nossa atitude, os nossos comportamentos, porque nós carregamos muitas coisas e que nós devemos apresentar a Deus para que sejamos libertados daquilo que nos oprime. Então, a liturgia de hoje é esse convite a todos. Um convite para que possamos experimentar, vivenciar, em meio às dores, às dificuldades, a graça de Deus em nossa vida. Nós, nesse tempo, o tempo quaresmal, é um tempo de nós podermos silenciar para podermos escutar a voz do Mestre. Muitas vezes nós estamos todos atrapalhados com as coisas, com o barulho do mundo e precisamos escutar a voz de Deus. E muitas vezes quando nós escutamos a voz de Deus, aí é possível para que atendamos o seu chamado. E nós que nos encontramos nesse mundo e temos essa missão, como batizados, como batizadas, para viver essa nossa fé em Cristo, mais uma fé capaz de fazer com que nós possamos fixar os nossos pés no chão. Conhecermos a realidade onde nós estamos situados. Uma realidade de desafios, de dificuldades. E por isso que nós, mais do que nunca, precisamos fixar os nossos olhos, os nossos corações em Jesus Cristo. Fazendo essa caminhada quaresmal, a gente pensa tudo aquilo que Jesus sofreu. Diante dos imperadores, sendo espancado. Isso exatamente para nos mostrar o caminho da vida, porque Ele abraçou todos os nossos pecados para podermos ser livres. Ele carregou as nossas dores. Então esse tempo
é favorável para nós. Para a gente perceber um Deus que não está distante, mas um Deus que se faz presente na nossa história, na nossa vida, em nosso meio. Nós ouvimos lá na primeira leitura do livro do Êxodo, essa passagem onde Moisés é chamado. Aqui é sobre a vocação de Moisés. Depois Moisés era aquele que cuidava, apacentava o rebanho. E depois aqui aparece uma teofania, ou seja, a manifestação de Deus através daquela sarça ardente que não se consumia, para dizer do sinal de Deus presente ali. E Moisés é chamado, convidado a aproximar, e o autor sagrado diz para nós que Moisés cobriu o rosto em temor a Deus, para não ver Deus. Porque todos aqueles que veem Deus, quem vê Deus é aqueles que morrem. Então, um lugar sagrado que deveria tirar as sandálias e cobrir o rosto. Então, Moisés é chamado para conduzir o povo de Israel, apacentar o rebanho, como nos lembra aqui, ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, mas conduzir o rebanho, ou seja, o povo de Deus, pelo caminho do deserto. Esse povo foi chamado a fazer essa aliança, ser conduzido à terra prometida, uma terra onde corre leite e mel. E aqui Deus revela a Moisés o que de fato ele deve fazer. Conduzir o povo. É um líder. Porque sabemos dessa trajetória do povo de Israel, um povo que caminhou 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. O povo que é tirado do Egito sofria, padecia, e Moisés é aquele que conduz esse povo. Depois nós ouvimos na segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo nos lembra, também cita Moisés para dizer daquilo que o povo viveu. E agora motiva a comunidade dos coríntios também a viver a fé em Deus. E depois, no Evangelho, fala exatamente dessa mudança de vida, onde Jesus diz a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado. Então precisa arrepender dos seus pecados. Precisa da conversão. É o que nós estamos procurando sempre, né? Isso é contínuo. A gente pensa em uma vida diferente, com esperança, e isso nos motiva, claro, com a fé, ter uma esperança viva, capaz de fazer com que nós possamos nos converter. A esperança em Deus, para dizer que com Deus nós não estamos perdidos. Nós nos encontramos perdidos muitas vezes, claro, quando a gente perde o foco, e Deus sempre nos dá oportunidades para a mudança de vida, para a conversão. Porque Ele nos mostra o caminho. E depois o evangelista, para dizer também
daqueles que produzem frutos, Jesus conta essa parábola sobre a figueira. E ele foi até a figueira procurar frutos e não encontrou. E ele manda cortar aquela figueira, porque está atrapalhando, né? Não produz fruto, mas para dizer também dessa figueira de cada um de nós. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Será que nós estamos como essa figueira que está inutilizando a terra? Sabemos que nós temos uma missão a cumprir. Essa missão de produzir frutos em um mundo tão dilacerado, tão perdido, tão conturbado. E como igreja de Jesus Cristo, como seus discípulos, como batizados e batizadas, devemos procurar produzir frutos para a transformação da realidade da nossa vida. É a conversão. E esse tempo quaresmal deve ser um sinal para que possamos transformar a nossa consciência, a nossa vida, para podermos celebrar bem a Páscoa do Senhor. Para podermos manifestar nossa alegria em Jesus Cristo. Podemos fazer essa passagem para uma vida nova. Claro, vamos continuar sendo pecadores. Mas quando nós aproximamos do Senhor, é mais fácil para podermos lidar com tantas situações difíceis que nós enfrentamos. Que o Senhor nos ajude para que essa missão que nos foi confiada, possamos produzir bons frutos para os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,